conversar agora com Josué Campanhã. Ele tem vários livros e tem um livro muito interessante que chama Família S.A. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto, sobre família, porque, olha, não adianta você fazer aquele casamento, aquela festa maravilhosa, se você não tiver isso tudo muito bem sucedido e uma família estruturada. Então vamos entender como é que a gente pode fazer para ter essa família que a gente tanto sonha, né? E que é presente de Deus pra gente. Por favor, Josué, obrigada por ter vindo. Que isso, eu que agradeço. Vamos sentar aqui para conversar sobre esse tema. Eu sei que você tem uma família bonita, né? Pois é, e a gente está falando de casamentos. A minha produtora já me contou que você vai casar uma filha no ano que vem. Em março vai ter casamento lá em casa. Esse é o assunto do momento agora. Olha que bacana. E já pode assistir o Vida Melhor, porque essa semana é só casamento. Pois é, eu já peguei as dicas aí já do pegou as pessoal dicas. Anterior. Coisa boa. Agora, nesse livro aqui, você fala sobre o desafio de construir uma família saudável, uma família bonita, né? Uhum. E eu até perguntei para você ali no cafezinho, mas tem um segredo? Tem realmente uma fórmula para ter uma família bem-sucedida? Bom, se tivesse, não existiria divórcio. Se tivesse uma fórmula, a gente teria todos os casamentos felizes no mundo todo. Então eu diria assim, que uma fórmula não existe. Agora, existem passos práticos do dia a dia que a gente pode desenvolver. Por exemplo, quando eu e a Raquel casamos, somos casados há 28 anos agora, eu diria assim que a gente aprendeu alguns desses passos e outros a gente foi aprendendo aí ao longo da caminhada. Então, por exemplo, um passo bem prático que a gente aprendeu lá em casa foi eliminar do nosso dicionário a palavra divórcio. Pode parecer uma coisa assim, meio óbvia e até absurda, mas se você passa a admitir, nem que seja de brincadeira, eu vou devolver você para sua mãe, aquelas brincadeiras todas que normalmente se tem, você passa na sua mente a admitir aquela possibilidade. Então, quando a gente, por exemplo, decidiu eliminar a palavra divórcio, isso significava que em cada dificuldade que a gente tinha, ou numa briga, ou no desentendimento, ou qualquer outra coisa assim, a gente teria que buscar o caminho da reconciliação. Não existia no nosso dicionário a possibilidade de dizer, não, vamos parar aqui, não deu certo, etc. E essa é uma coisa bem prática, mas que ao longo desses anos vem funcionando com a gente, né? Eu não diria que é uma fórmula, que é uma cápsula que você vai tomar e vai resolver, mas eu diria que assim como esse, uma porção de outros passos você pode ter no seu dia a dia para sempre buscar o caminho da reconciliação. Uma outra coisa muito simples que a gente ouve também, às vezes em encontros de casais ou coisa desse tipo, não durma sem resolver suas pendengas com seu cônjuge, né? Foi uma coisa que a gente colocou. Obviamente, teve dias que a gente dormiu bravo um com o outro, teve às vezes uma semana, assim, trocando aquelas palavras básicas e tal, mas eu diria assim que o ponto central era convergir para um entendimento. Então, mais cedo ou mais tarde, um de nós ia dizer, precisamos conversar sobre aquele assunto. Ou naturalmente isso acontecia, porque havia uma predisposição para isso. Então eu diria que são coisas muito simples desse tipo que ajudam a construir uma grande relação. Assim como um prédio é construído de tijolinhos, uma relação também é construída desses tijolinhos. Isso tudo tem a ver com planos e estratégias, que é o que você coloca aqui no livro, né? Então é definir essas estratégias para viver juntos, já que o plano é ficar casado para sempre. Exatamente. Eu creio que essa é uma coisa importante no casamento. Por exemplo, a maioria das pessoas, dos jovens, se casam aí entre os 20 e 25 anos de idade. E hoje, com a expectativa de vida de 80 anos, dá para se supor que um casal vai chegar aos 60 anos de casamento, por exemplo. Você tem vários casos assim. Ora, se você vai ficar 60 anos casado com uma pessoa e seus filhos supostamente vão ficar entre 20 e 25 anos na sua casa, isso significa que você tem 40 anos de vida para viver com alguém onde não existem os filhos. Então, quando os filhos se tornam o objetivo final, surge a pergunta, bom, o que eu vou fazer com aquela pessoa com quem eu estou convivendo durante 40 anos? Então, eu diria que um objetivo, especialmente quando eu fiz o livro, e é uma sugestão que eu dou para os casais, é pensar naquele alvo que você quer atingir daqui 50 anos, daqui 60 anos, para quem está com 20, 30. Às vezes, para quem já está com 15 ou 20 anos de casamento, os filhos estão saindo de casa e surge aquela pergunta, quem é você? O que eu estou fazendo com você? Parece que o objetivo se perdeu.
eu sugiro a mesma coisa. Pense nos próximos 20 ou 30 anos. Que tipo de coisa vocês, como casal, podem realizar juntos? Que tipo de objetivos vocês podem ter que vai fazer diferença não só na sua família, mas na vida de outras pessoas? Então, eu diria que isso ajuda a reinventar o casamento, ajuda a revigorar, a dar uma nova perspectiva de que a coisa não acaba simplesmente em etapas, né? E, de outro lado, eu creio que os planos também ajudam a gente a definir os próximos passos. Você tem aquela visão, aquela perspectiva lá de longo prazo, para daqui 20, 30 ou 40 anos, mas você sabe o que você quer fazer o mês que vem, a semana que vem, para que o relacionamento tenha aquele vigor, aquela energia que a gente precisa ter. E nessa relação dos filhos, os filhos não podem ser mais importantes, então, que o casal, né? Não, às vezes a gente coloca isso porque fica encantado com aquele bebê que chega, e aí dá pouco espaço para o marido e vice-versa. Eu creio que são etapas, né? Então, você tem, obviamente, aquele momento grandioso do início do casamento, onde o mais importante é o relacionamento, é o aprofundamento. Daí vem os filhos, onde surge uma nova etapa. Eu me lembro que a gente, coincidentemente, teve o nosso primeiro filho, Danilo, quando nós mudamos para o Rio um período, e a gente não tinha parentes, não tinha ninguém por perto. Então, eu mudei para o Rio com aquela expectativa assim, vou para a praia. Só que logo depois que nós mudamos, o Danilo nasceu e nós ficamos 6 meses sem sair de casa. Era não só curtindo ele, mas ao mesmo tempo toda a dinâmica que mudou. Depois, quando eles chegaram à adolescência e começaram a voar, a gente teve que redescobrir. Agora que a gente está com uma filha para casar, a gente também está redescobrindo. E quando eu converso com gente que já não tem os filhos em casa, também estão redescobrindo. Então, eu diria assim, que são etapas que a gente vive. Por isso, o casamento não é uma coisa estática, é uma coisa dinâmica. A cada novo momento, a cada etapa, seja ela 3 anos, 5 anos ou coisa desse tipo, tem novos desafios e novos alvos a serem estabelecidos. E se a gente imagina aquela coisa parada, aquela mesmice, aí sim, a gente pode cair em depressão. Muitos casais acabam até arranjando um caso ou, sei lá, buscando qualquer outra coisa, porque deixou de ver sentido no relacionamento. Então, a família é sempre, eu diria assim, uma célula produtiva. Em cada etapa da vida, ela produz um tipo de coisa, um tipo de energia, um tipo de resultado. E a gente precisa saber se adequar a cada nova fase dessa família. Perfeito. Ai, dá vontade de ficar conversando horas sobre família. Quero te indicar o livro Família S.A. Josué Campanhã é o autor. Tem um outro livro aqui que ele acabou de escrever, olha, para você que está cuidando aí de uma parte de liderança da sua empresa, metáforas de liderança. E ele também está à disposição para palestras, workshops. Você pode entrar em contato no www.josuecampanha.com. Conversamos um pouquinho sobre família, tem muito mais para conversar, mas infelizmente o nosso tempo voa aqui. Josué, obrigada por ter vindo, viu? Nada, espero que... Foi muito bom, mas você vai voltar mais para a gente falar mais sobre esse assunto, que é um assunto muito extenso, né? Agora, eu estou à disposição. A gente tem muito que ouvir ainda e aprender, viu?